Olá pessoal, Emildo Coutinho aqui. Este é o canal Emildo Coutinho, o escritor. Neste canal eu falo de cristianismo, mais precisamente ligado ao cristianismo praticado pela CCB, Congregação Cristã no Brasil, sobre política, jornalismo, literatura, escrita, leitura e qualquer coisa que eu queira ligada aos livros que eu escrevi ou assuntos das playlists específicas, como o Analista Amigo Meu, que é um papo mais intimista com vocês, e na playlist sobre livros, obras literárias adaptadas, eu também falo sobre as telenovelas adaptadas de livros pela TV Globo. E tem outras coisas nas playlists, um pouco sobre a minha experiência com os meus filhos, a minha vida nos Estados Unidos e coisas do gênero. E como vocês podem ver, eu estou dirigindo, enfrentando esse trânsito de Curitiba meio insólito. O curitibano, ele gosta de fila. Se tiver uma fila, ele para ali, ele é bem comportadinho. Ele fica na fila, a pé ou de carro, não importa, mas ele não sai da fila e ele não pisa na grama, se tiver grama. E se tiver carro, é um atrás do outro. Eles não desviam para virar lá na frente, não. Vão virar para a direita, aquela fila é enorme, e eles viram para a direita. Eu não nasci aqui, mas me considero daqui, que é o lugar onde eu mais morei, que eu tenho mais anos de moradia, então eu me considero daqui. Mas ter morado em outros lugares, outras cidades, um pouco em outros estados, muito pouco, mas cheguei a morar em outro país, e ter viajado na medida do possível, eu tenho noção do que eu falo, porque eu convivi com outros tipos de gente. Então a gente vê característica das cidades, das pessoas. Não podemos, claro, generalizar. Agora, uma espécie de generalização, considerando exceções, a gente tem que fazer. E na escrita a gente faz muito isso. E é por aqui que eu vou para conversar com vocês, porque senão fica extremamente assim, você policiando a sua escrita. E hoje, com o advento aí do politicamente correto, as minorias, que começaram a se unir, militar, buscar os seus direitos, que eu acho que todo mundo tem os seus direitos. Eu não estou aqui para negar, assim, que há injustiça, há muita injustiça no Brasil. Eu que eu digo, eu tenho falado muito aqui nesse canal de algum tipo de minorias que são bem-vindas aqui, e de uma certa forma não que eu me vejo como minoria, mas no Brasil eu seria classificado como cisgênero, homem branco, mas nos Estados Unidos eu já não tive essa classificação, brasileiro não é considerado branco lá, e lá eu fui minoria, então eu senti na pele. Então, assim, desprezo eu sinto na pele sempre, exclusão sempre. Então, não importa, dentro do que eu falei ali, que supostamente dentro ali dos conformes ainda há discriminação. Por exemplo, aqui na minha profissão de professor, eu sou aquele contrato simplificado. Acabei de deixar minha documentação ali, no núcleo, enfim. E assim, há uma hierarquia. Quando eu for pegar aula, vai ser aquelas que as pessoas deixaram. Os professores, os colegas não quiseram. Enfim.
tive a minha classificação dentro da minha realidade. Então há também a questão das hierarquias e a gente sofre a discriminação, né, trabalhista ali, classe como uma classe social, como colegas da mesma classe, enfim, porque há categorias. Isso dito, retornando ali, veja bem, hoje quando escrevemos e temos que considerar os novos termos, os novos vocábulos, mas eu acho extremamente chato isso. E muita gente foi classificado como racista, como machista, como isso, como aquilo, né? Grandes escritores. E eu fico pensando, isso aí é uma coisa meio anacrônica, né? Que é aquilo quando você analisa ali fora da época que a pessoa viveu. Ah, mas isso quer dizer que temos que perdoá-lo? E não é isso também. Mas deixar de ler o cara, cancelar, para usar um termo moderno, né? Cancelar o cara, dando exemplo aqui, Machado de Assis, José de Alencar, aí tem, né, questões, eram burgueses, não falou muito da escravidão sendo negro, no caso do Machado de Assis. Monteiro Lobato foi classificado de racista, e tem muita gente, colegas, até professores, pessoas progressistas, de esquerda, militando no sentido de cancelar a literatura dessa pessoa. Tem outro lado, né? Machado de Assis, né? Agora ele é preto, as fotos dele. Na minha época ele era branco, então houve também esse movimento militante, engajado, de escurecer o cara que era escuro, então tem isso também, né? O Machado de Assis não pegaram muito em cima, mas o Monteiro Lobato, digamos. Então quando a gente escreve, você se vê colocando algo que você generaliza ali um povo. Em alguns livros que eu escrevi, eu falei dos americanos. No Jamais Serás um Dimas Brown, eu falo muito ali da minha convivência com os americanos. Escrevi em inglês um jornal lá durante 3 anos. Eu falo o comportamento dos americanos, o comportamento dos outros latinos. E assim, alguém pode dizer, tá, mas você generalizou, mas a gente entende as exceções. Agora, existe uma característica que é comum a grande parte daquele povo. O povo brasileiro, quando a gente pensa, é um povo que tem características específicas. Por isso o termo, né, a expressão jeitinho brasileiro. Então é complicado, e eu brinco muito com isso na minha escrita, né? Às vezes eu escrevo algo e eu, não devo dizer isso, devo dizer tal coisa, pegando aquelas palavras que não podem ser mais usadas. Eu me adaptei até fácil, mas gente mais velha que eu, às vezes da minha idade, eu vejo que é difícil, né? É difícil. Aí eu vi uma entrevista também de uma atriz, né? A Lúcia Alves. Tem aqui na playlist sobre as adaptações, né? Ela foi a Helena, falando do Machado de Assis, né? Ela foi a Helena. Pessoal, virei a cabeça aquela hora porque esse celular tá ruim, ele tá gravando e daí ele para. Mas a Lúcia Alves foi a Helena, né? No romance adaptado pelo Gilberto Braga. Dá uma olhada aqui na playlist, tem um resumo bem bacana desse romance adaptado, sabe? E ela disse algo que me chamou a atenção na época, que o mundo ficou muito chato, e de uma certa forma eu dou razão para ela, ou entendo ela. É difícil, sabe? Essa questão do estrutural, machismo estrutural, racismo estrutural. E não estou dizendo, gente, por favor, não vão me entender errado, que não há racismo. Há racismo, mas essa questão de estrutura te coloca ali numa estrutura que você vai ser um racista e vai ser um machista mesmo que você não seja.
eu sempre sou taxado de machista, e sendo que nunca fui, pelo contrário, às vezes eu peco por tratar mulher e homem exatamente iguais, e daí assim eu sofro com umas má compreensão. Enfim, então teve conquista, tem que se discutir sim, mas é complicado, gente, é complicado. E isso, muitas pessoas da esquerda, do progressismo, não gostam quando eu digo isso. Mas é assim que eu penso. É assim que eu penso. Na questão da literatura, eu acho também que ela, assim, até que ponto ela deve ser engajada, né? Eu não sei, eu confesso que eu estou ainda pensando nisso. É bem interessante esse tipo de coisa, porque, por exemplo, Dostoiévski, hoje as pessoas acham que ele era de uma literatura engajada, militante, de esquerda, progressista, mas não era. Ele era católico, escreveu muito aquela coisa do pesar, do catolicismo, do medo de ir para o inferno, umas coisas meio transcendentais, mas ele era assim, ele escreveu a realidade dele, e a realidade dele, claro que determinada ideologia, como a da esquerda, abraçou, que ele falou de pessoas assim meio que excluídas, né? Então, eu vejo muito assim, os romances que eu escrevi assim, eu falo de mim, do que eu sofri, sem ideologia, criticando qualquer ideologia, sabendo que eu estou inserido numa ideologia. É difícil também você dizer que você não tem ideologia. E tudo isso, a hora que eu estou ali escrevendo, né, acontece ali um refletir, uma epistemologia ali, um pensar sobre algo, eu coloco tudo isso no papel, mas sem querer militar com essa intenção. Aí eu falo de mim, da minha classe, do meu sofrimento, de tudo que eu passei na minha infância, na juventude, no jornalismo, como professor, como cristão, como membro da congregação cristã, quando eu sofri uma perseguição pela extrema-direita, que eu fui ingênuo, também não me poupo. Outra coisa que eu penso assim, quem escreve não pode se poupar, e quando eu converso, eu também tendo por esse lado, que eu quero falar de mim, eu quero ouvir da pessoa, às vezes eu falo o que eu sei dela, ainda mais se eu cresci com essa pessoa, e eu noto que eu choco às vezes algumas pessoas, e vem daí a minha questão da fobia social, que a pessoa ela se fecha e sai, às vezes me deixa quase falando sozinho, e quando eu tenho amizade, coisa que no momento eu confesso que eu não tenho assim amigos no momento, porque eu contei tanta coisa, eu noto assim as pessoas quando é áudio assim, eu vou ouvir o teu áudio, depois eu comento, e eu falei tanto de mim que eu acho que chocou a pessoa, ela não comenta. E claro que quem fala, se despiu, também espera que o outro fala dele, fale ali, vai haver um diálogo, uma troca, e muitas vezes não há. Então hoje eu estou muito sozinho e está bem assim, né? Converso aqui com vocês, meus seguidores, que quando é vídeo desse jeito são poucas visualizações, mas não importa. Eu estou assim, fazendo o que eu quero aqui nesse YouTube, nesse meu canal, porque já que não estou tendo visualização, não estou conseguindo ganhar dinheiro, ninguém está ali se inscrevendo no sentido de ser membro, né, e tal, então eu optei por fazer o que eu quero, falar de mim como escritor, enfim, tudo que eu falei da escrita, da leitura, dos meus livros, eventualmente sim vou falar da CCB, mas aquele público da CCB que fazia alguns vídeos de uma certa forma viralizarem, eles não me apoiaram como eu esperava.
vem, consome, dá opinião, pede, manda coisa, às vezes ali no Zap, mas não comenta aqui para dar engajamento. Eu não gostei, eu me vi trabalhando de graça e sem retorno e ainda tendo que lidar ali com a chateação dos que vêm me atacar. Então por isso que eu estou falando de forma genérica, tanto membros da CCB, meus irmãos na fé ou não, eu estou falando para os meus leitores, independente do livro. É isso que esse canal, nesses últimos vídeos, se propõe e está fazendo. Vou voltar sim a falar sobre esse livro História da Congregação, mas vai ser de uma forma mais genérica, vai agradar quem é da CCB, sem dúvida, mas não vou mais, inclusive no título, fazer coisa mais direcionada, não, porque como eu falei, o retorno não foi esperado, mas a vida continua e não vou desistir, espero um dia conquistar muito mais do que eu tenho conquistado, né? Aos poucos meus livros estão sendo lidos, eu estou sendo conhecido, mas como alguém me mandou um vídeo da Lígia Fagundes Telles, como ela bem pontuou, o Brasil só reconhece, e o mundo, né? Não só o Brasil, o mundo, esses escritores quando eles morrem. Lá ela falou da Clarice Lispector, que ela era muito amiga da Clarice, falou que a Clarice escrevia cartas para ela reclamando que ninguém estava nem aí com ela. Então assim, mas você está se comparando a Clarice, né? Que ambição. Não, mas é uma escritora que eu gosto, é uma das, não vou dizer influência, que eu acho que eu fiz a minha voz, eu acho que a minha escrita ela é bem característica, quem me lê na autoficção principalmente. E se analisar o todo da obra, mesmo o livro da Congregação Cristã, que é mais pontual ali, há uma característica do Emildo. Eu vejo isso, né? Consegui fazer isso, consegui emplacar, né, na minha dissertação de mestrado, um livro que eu escrevi, falar dele, consegui o livro indicado como leitura do mês numa biblioteca, numa escola que eu dei aula, não sei se eu vou dar aula esse ano, também continuar lá, como tem vídeo aqui postado. O último livro, né, que eu nem lancei ainda, já vendi alguns livros de pré-venda. Então é isso, eu tô feliz, né? Talvez no dia que eu morrer eu vou ser reconhecido, quem sabe, né? E aqui pode pensar até os membros da CCB, não sei. O fato é que o livro está aí, a história resgatada de uma forma muito profissional, né? Quem sabe, não é verdade? Então é isso. Nos vemos na próxima e até mais.